Amanhã, dia 26 de julho, é o Dia dos Avós. E você já parou para pensar aí na importância deles no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Quem vai conversar agora com a gente sobre esse assunto aqui no estúdio é ela, outra queridíssima do meu coração, psicóloga Kleine Thatcher, aqui com a gente. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Mara, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu adoro estar nesse programa e com você principalmente. Eu adoro ter você aqui. Eu amo, porque toda vez que eu tenho uma ideia que eu falo com a Kleine, a gente já consegue ali ajustar a agenda, que já dá certo. Eu fico muito feliz com isso. Também fico. Obrigada, meu amor, pela sua presença. Mas vamos lá falar sobre o nosso assunto? Vamos. E aí, os avós, eles são importantes mesmo para o desenvolvimento das crianças? Sim, eles são significativos, né? Quando a gente pensa que qualquer pessoa que faça parte da vida de uma criança e de um adolescente, ela é significativa para o seu desenvolvimento. Ainda mais quando essas pessoas são as figuras dos avós. Sim. São figuras, né, de apego, que têm uma função também de proteção e cuidado e estímulo para a vida dessa criança e desse adolescente. Por que eu perguntei isso? Porque a gente passa a nossa vida escutando que a avó estraga a criança, que a avó estraga a criança. E aí, psicóloga, esse estrago, sem acontecer, é bom ou ele é ruim, hein? Bom, a gente precisa pensar, né, no papel dos avós, que logicamente, se eu for conversar com a mãe, com o pai, vai imaginar que esses avós estragam os seus filhos. Sim. À medida que muitas vezes eles, vamos dizer assim, contrariam até as regras dos próprios pais diante do bem-estar desses netos. Mas a gente tem que pensar que o avô e a avó, ele não possui uma função nessa relação, né, nessa dinâmica familiar para estragar. E aí é onde talvez a gente precise, como adulto, estabelecer também limites, tanto para os netos, como para os próprios pais, né, que são os avós, nessa relação familiar. Porque, naturalmente, uma criança que vai à casa dos avós para passear, para descansar, os avós não vão querer fazer com eles o que eles precisaram fazer com os próprios filhos. O que eles fazem né? a semana toda, né? Porque já passou essa fase, eles já não são mais os pais, quando são os avós que estão apenas na função de avós, né? Porque a gente sabe que tem, às vezes, avós que ocupam funções de pais na família, na vida dessa criança, desse adolescente. Então, imaginar que quando esta criança vai passear, vai ficar semana, em intervalos onde esses pais precisam estar trabalhando, a gente precisa começar a definir limites. O que também, de fato, é necessário a gente cumprir como um acordo entre adultos para a gente, vamos dizer, restabelecer, replicar na família, como aquilo também que dá pra gente deixar passar, sabe? A gente, não, tudo bem, é um momento de diversão, um momento de descontração. Então eu imagino que assim, pensar se estraga ou não, vai justamente daquilo que a gente consegue estabelecer diante dessa dinâmica familiar, né? Dessa vivência. Ok. Muitas crianças e adolescentes, eles não têm noção, né, da importância dos vínculos familiares. E os avós, eles podem acabar ajudando nisso? Sim, bastante, né? Tanto é que quando a gente pensa na função, né, na origem dos avós, no ambiente familiar, na dinâmica familiar, e imaginar que a conjuntura da família ela se modificou ao longo dos anos e ela vem se modificando cada vez mais, né? A família não tem mais um único modelo. A família não é mais o nuclear, o monoparental. A família ela vem passando por diversas configurações e nessas configurações a gente precisa perceber que lugar é esse que esses avós ocupam historicamente nessa família, né? Na origem dessa família. Então, quando a gente pensa o papel dos avós na família, para além do cuidado afetivo, emocional, social, ele se torna também uma referência de onde essa família vem, de quais são os valores dessa família, porque muitas famílias, né? Até hoje, durante assim, de diversas gerações, né? Terceira geração, quarta geração, aqueles avós, né? Aquela relação, ela possui uma configuração assim de referência. É como se, o meu avô e minha avó era que fazia aquilo, o meu avô e minha avó era que tinha aquela representação na minha cidade, no meu bairro, no meu município, na minha comunidade. Então, quando a gente pensa nos avós, ele tem uma configuração, não só no aspecto socioemocional, né, e afetivo, de base, mas também, historicamente,
e de valores entre as gerações, né? E quando você pergunta assim, é difícil às vezes entender, né, esse papel, essa importância, vem se tornando, né? Eu acredito que vem se tornando com as mudanças sociais, né, e da própria família como um todo, com os valores que vão sendo modificados na sociedade, com aquilo que vem sendo incluído. Então, naturalmente, essas funções, esses papéis vão se confundindo, como eu coloquei. Às vezes o avô e a avó, ele não está na função de avô e avó. Às vezes ele está naquela família como pai e mãe. Sim. Então, naturalmente, esse papel se confunde, né? Existe uma necessidade, mas esse papel ele está, vamos dizer, de certa forma, confundido. Não era a ideia inicial, né? A ordem não seria essa. Então, são coisas que quanto mais existe, vamos dizer, um diálogo nessa família, uma compreensão nessa família, mais a gente vai ter clareza até de passar para a criança e para o adolescente qual é a função daqueles avós, qual é a responsabilidade, qual é o seu papel, tanto para a criança e adolescente como para mim como filha, né, que Sim. tenho meu pai e minha mãe, ou né, os avós do outro lado dessa família, para poder dar um sentido a essa representação nesse ambiente. E, Klein, em relação, né, também eu queria falar sobre a troca de experiências. Também é legal, sim, que os avós, eles possam falar assim, olha, no meu tempo, na minha época, porque há tantos anos atrás, porque geralmente, né, há uma diferença de idade entre neto, neta, né, e avô, avó. Sim. Então, é legal também, assim, para as crianças, para os adolescentes, ter essa troca de experiência? É fundamental a troca de experiências, né? Mas como alguém que atende crianças e adolescentes, que trabalha com esse público, a gente vê o quanto é natural. Por exemplo, para a criança vai ter uma conotação, esse olhar de eu vivi assim, foi desse jeito, né? Essa vivência, olha, você tem que ir por aqui. Como para adolescente já vai ter uma outra percepção. O adolescente provavelmente, em alguns contextos, ele vai somente acolher a percepção daquele avô, daquela avó, como também ele pode associar que, nossa, tem tanto tempo isso, né? Foi uma outra época, uma outra vivência. E aí onde a gente fala nessa importância entre gerações. A relação entre gerações, ela é essencial, tanto para o idoso, né, pensar num avô, uma avó mais velho, né, como para essa infância, essa adolescência. Porque quando a gente fala de uma relação geracional, onde existem diferenças nas gerações, a gente está contribuindo tanto positivamente para a geração mais atual, como para a geração anterior. Porque aí os dois lados podem aprender e ser agentes ativos nessa relação. Porque é comum, vamos dizer hoje, com o nosso acesso à tecnologia cada vez mais, né? As mudanças que vão ocorrer na sociedade, tanto o jovem não muitas vezes consegue perceber a importância e influência desse avô e dessa avó, né, nessa relação, como o avô e a avó também pode se colocar numa posição de que ele não pertence a essa relação, justamente porque eles estão em gerações totalmente distantes e diferentes. Mas aí quando a gente pensa em um bom desenvolvimento, um desenvolvimento saudável, tanto de crianças como de adolescentes, são as figuras de apoio, as figuras de apego. Então, esses adultos, eles são significativos, tanto para a criança como para o adolescente. Então, sem dúvidas, né, essa relação entre crianças, adolescentes e avós são extremamente necessárias para o desenvolvimento, né? Como é que os pais podem incentivar essa relação, hein? Bom, e aí às vezes eu acho que os pais precisam entrar numa postura de validar os dois lados, né? Porque, lógico, quando a gente fala no idoso ou um avô, até porque os avós estão se modificando também, né? As relações estão se modificando, tudo está num processo de transformação. Então, essa avó e esse avô que tem uma característica mais assim, sabe, aquela avó descolada, que consegue alcançar os netos, já tem um discurso mais, vamos dizer, aberto, um diálogo aberto, naturalmente ela vai ter uma abertura e um acesso maior a esses netos. Mas quando a gente fala de avós que já tem um pouco mais de resistência com o que é novo, né, tem mais dificuldade, aí eu vejo que os pais precisam ter esse canal de, vamos dizer, de ligação. Eles precisam ligar esses dois pontos, né? Tanto para trazer para os filhos o como é importante, né, entender o que é de fato uma dificuldade para esse avô, para essa avó, nessa tolerância, justamente porque aquilo não fez parte da realidade, não fez parte do seu convívio,
como também auxiliar esse avô e essa avó a perceber que esses jovens, essas crianças estão no processo de modificação. É uma outra era, outras vivências. Então, é essa postura que os pais precisam ter, de colaboração, para que juntos, né, nessas gerações, consiga haver um diálogo, né, um diálogo afetuoso, aberto e respeitoso, Sim. acima de tudo, né, entre essas gerações. Muito bem. Qual que é a grande mensagem que fica, então, aí sobre esse Dia dos Avós, crianças e adolescentes, pais? A mensagem é que os avós são de extrema importância, né, na vida de crianças e adolescentes. Quem teve a experiência de ter um, que tem a experiência de ter um, porque até às vezes o avô e a avó não é nem o avô e a avó do sanguíneo, mas é o avô e a avó que já é madrinha, é padrinho, que foi adotado, né, que o coração adotou, que até às vezes a própria criança, adolescente, tem alguém com uma consideração e recebe essa pessoa dessa forma. Então, pensar que todo mundo que está em torno dessa criança e desse adolescente, como eu disse lá no começo, ela é significativa, né? E a forma como a gente passa e a gente vivencia as experiências e promove momentos na vida dessa criança e desse adolescente vai ser o diferencial. Então, acolham os seus netos, acolham os seus avós, né? Observem as suas necessidades também, que às vezes aquilo que eu entendo como uma verdade absoluta para mim, como jovem, como adolescente, pode não ser igual para minha avó e para o meu avô, né? E aí talvez a gente precise também flexibilizar, se colocar também no lugar de alguém que está em uma outra fase, em uma outra geração, em uma outra experiência, que tem outros recursos, né? Então aproximar, buscar aproximar cada vez mais esses jovens, crianças e adolescentes dos seus avós, né? Para que a gente possa ter ainda mais um ambiente, né, fortalecido emocionalmente e de respeito acima de tudo, como eu coloquei. Verdade, maravilhosa demais. Meu amor, quem ficou com dúvida, ou até mesmo quem quiser, né, ficar acompanhando você, conversando, como é que pode fazer, hein? Então, eu estou no Instagram, Psicologia Psi Thatcher, né? Lá eu falo sobre infância, adolescência, desafios, encantos. E também atendo na Clínica Psicologia em Destaque, aqui em Maceió. Então, entrem em contato, precisando tirar dúvida, orientação. Estamos aqui para atendê-lo, né? E estarei lá no Instagram, tá certo? Muito bem, maravilhosa demais. Tá vendo, gente? Então, as relações aí, ó, com os avós, principalmente para as crianças e para os adolescentes, fazem sim, viu? Total diferença e são importantíssimas para o desenvolvimento deles. Que você aí que é pai, que é mãe, comece a incentivar mais, tá? Essa relação, estabeleça ali, né, os limites para, no caso, né, aí dos avós, se você acha que eles estragam o seu filho ou a sua filha, estabeleça os limites, mas não deixe de incentivar essa relação, porque essas crianças e esses adolescentes, eles podem aprender muito e tudo que eles, né, aprenderem aí pode ser bastante útil aí para eles no futuro. Isso. Meu amor, obrigada, eu que agradeço, viu? Mara. Parabéns pelo seu trabalho, adoro. Eu adoro o seu trabalho, obrigada. Bom dia e boa semana. Pra você também, meu amor, obrigada. E olha só, pra você também que tá aqui com a gente, grande beijo, um maravilhoso dia, uma maravilhosa semana, que você aproveite aí bem muito, que você trabalhe, ou que você descanse, enfim, que você faça algo por você. Então aproveite bem muito, tá? A gente volta a se encontrar amanhã, a partir de 9h30, aqui na telinha da TV Mar. Beijo. Oral Unique. Cada sorriso é único.